Oi, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje é quarta-feira, meio de semana, e como vocês já devem ter visto no título desse vídeo, hoje nós vamos fazer um vídeo de reprodução de maquiagem, né? Eu vou reproduzir a maquiagem que eu fiz no dia do meu casamento. Coisa assim, recente, né? De pouquíssimo tempo atrás, né? Então, assim, uma maquiagem facinho de fazer, né? Então, roda a vinheta e fique com o vídeo. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Então eu vou colocar aqui a foto, né, que eu tirei do álbum do meu casamento. A foto não tá muito boa porque assim, eu não tenho fotos digitais desse casamento, já que recentemente, né, nós completamos 22 anos de casamento. Naquela época não tinha, né, câmera digital, fotos digitais, então eram tudo foto de filme, e eu tenho só o álbum impresso e aqueles álbuns com plástico. Então eu tirei a foto, ficou um pouco difícil de tirar, tá dando um pouquinho de reflexo, mas eu acho que dá pra ver mais ou menos a maquiagem. Eu vou deixar ela aqui no canto ou aqui, sei lá onde vai ficar melhor, o tempo todo passando pra gente ir vendo sempre e poder comparar, né? A gente pode ver que sim, uma maquiagem bem simples, até dá pra ver que não tem muita coisa, né, na maquiagem. Mas eu me lembro sim de que foi feita uma maquiagem, né? Teve base, teve alguma coisa nos olhos. Me lembro vagamente, né? Já que assim, apesar de ser coisa recente, né? Minha memória, né? Tem algumas coisas aí, né? Então lá, vamos tentar fazer o máximo possível parecido com isso, né? Assim, eu já não mudei muita coisa também, meu rosto continua exatamente a mesma coisa, então vamos lá, né? É óbvio que eu não faço a menor ideia de quais foram os produtos que ela usou, né? Eu me arrumei num salão, onde eu fiz o cabelo, a unha, a maquiagem, onde eu fiz tudo completo. E eu não faço a menor ideia do que ela usou, mas eu vou tentar usar alguma coisa parecida. A base, né, se eu fosse fazer uma maquiagem para noiva hoje, eu não usaria nenhuma das bases que eu tenho aqui hoje, porque a base que eu mais gosto na questão de acabamento, de aparência hoje, é essa, das que eu tenho aqui, claro, né, é essa daqui. Só que ela não é uma base assim que hoje, na minha pele tem uma longa duração. E para noiva, a gente sabe que nós precisamos de uma base de uma duração mais alta. As bases que hoje duram mais na minha pele são as bases da Cover Up da Mari Maria e a base da Mary Kay, só que são duas bases mates. E no aspecto assim de beleza e acabamento, são bases que eu acho que sim, ficam muito bonitas, mas ainda não são as bases mais bonitas que eu acho. Eu prefiro assim na questão de acabamento e aparência, ainda prefiro essa. Então, se eu fosse fazer a maquiagem por um casamento hoje em mim, por exemplo, eu procuraria uma outra base para comprar. Talvez, pelo que eu tenho visto de resenhas, uma base que se assemelha muito ao acabamento dessa daqui, com uma duração longa, é a base Born This Way da Too Faced. Mas é uma base cara, eu não tenho, eu teria que testar para ter certeza que na minha pele ela ia ter uma longa duração e um acabamento legal. Mas como eu não tenho, eu vou usar essa daqui, porque assim, a intenção hoje é só fazer o acabamento igual, né? Então, vamos usar essa daqui. Mas primeiro eu vou passar um primer, né, para dar um acabamento melhor e dar uma tampada nos poros. Então, a gente passa o primer na região onde tem mais poros. E eu passo dando uma apertadinha para que ele realmente penetre nesses poros. Aqui nessa região onde eu tenho um pouquinho de linhas de expressão, coisa que eu não tinha quase naquela época, né? E uma coisa que a gente, né, maquiagem, por exemplo, nesse estilo, eu não vou usar tanto, mas né, numa maquiagem para noiva, usa assim vários passos. É uma bruma fixadora. A gente usa antes da base, usa depois da base, depois do pó, usa em vários passos. Mas agora aqui eu vou usar só um pouquinho antes da base, agora eu vou esperar ela secar e depois a gente continua. Então a base aplicada,
eu não vejo nessa foto nenhuma aparência de contorno e iluminação. Assim, a pele ela está bem glow, mas ela está uma pele assim, não está uma pele chapada, ou seja, sem distinção de sombras não está uma pele sem distinção de sombras naturais. E também eu não estou com olheiras, então eu vou passar um corretivo, né, para cobrir aqui as minhas olheiras. Esse corretivo ele é um pouco mais claro, então ele vai dar uma iluminada, mas é o corretivo que eu tenho aqui que é o corretivo que eu tenho maior cobertura. Vou passar aqui um pouquinho também, que aqui ficou baixa a cobertura. E aí eu já vou selar a minha pele. Normalmente eu faço contorno, blush antes de selar a pele. Mas como nessa maquiagem eu tô vendo que não tem nada aparente de contorno, blush, essas coisas, eu vou selar a pele antes. Porque se eu for fazer qualquer coisinha que seja de, né, um pouquinho de contorno, um pouquinho de blush, só pra dar um arzinho natural, sem que eles apareçam, aí é bom que seja feito depois da pele selada. E eu vou selar a pele só com pincel para ficar também uma selagem bem suave e não ficar nada com aspecto ressecado e manter esse glow da base. Então eu usei esse pó translúcido soltinho, né? Camada bem fininha, só pra selar a base, pra ela não ficar saindo e ainda manter o glow da base. E aí o que eu vou fazer pra tentar trazer um pouquinho de contorno, que como na foto aí dá pra ver que não tinha um contorno aparente, eu vou usar esse pó compacto aqui, que ele é quase assim o tom da minha pele. Ele chega a ser, esse aqui seria o tom da minha pele, esse aqui ele é um tomzinho acima. Normalmente eu faço contorno com esse aqui, eu vou fazer com esse porque esse é um pó que, se eu passar na minha pele e esfumar bem, eu chego até a conseguir usar ele como pó sem parecer que ele tá acima. Então eu vou usar ele só pra, tá vendo? Ó, dependendo de como ele é usado no vídeo, ele chega nem a aparecer o contorno, é só para não ficar muito chapado, uma cor só de pele, só para trazer um pouquinho de profundidade nesse rosto. E a mesma coisa eu vou fazer com o blush. Eu vou usar esse blush aqui, que ele é bem clarinho, ele é um blush que aparece bem pouco nas peles, assim, ele é para um blush para quem tem um tom de pele bem claro. Vou passar ele aqui. E ainda vou tirar o excesso do pincel e esfumar a ponto dele quase sumir. É só para dar um ar natural. Talvez no vídeo aí ele nem esteja aparecendo, né? Aqui ao vivo ainda consigo ver alguma suavidade, algum rosadinho de leve no rosto aqui. E o iluminador a mesma coisa, né? Nas fotos eu também não vejo iluminador, né? Até que naquela época nem tinha muito isso. Eu vou pegar o iluminador mais suave que eu tenho aqui e vou passar só aqui de leve para trazer um viço natural, aquele brilho de pele mesmo, como se viesse um brilho saudável da própria pele de dentro aqui, ó, só na lateral do rosto, assim, para dar um reflexo. Olha aquele reflexo de quando a gente vira o rosto. E vou jogar um pouquinho de bruma agora. Para ajudar a fixar isso e tirar o aspecto do pó, para deixar o aspecto mais natural. Porque na foto eu consigo ver que a maquiagem ela tava com um aspecto bem natural mesmo, bem aspecto de pele. E no rosto, na pele, era isso, né? Tava assim, bem naturalzinha mesmo a pele naquela foto. A sobrancelha,
eu vejo ali que não tinha assim coisa de preencher sobrancelha, parece assim que a sobrancelha só tava penteada para ficar no lugar. Eu lembro que sim, ela fez a minha sobrancelha, design de sobrancelha, ela tirou na segunda-feira quando eu fui fazer a prova da maquiagem do cabelo, ela tirou para não fazer no dia, não ficar vermelhinha. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar esse produto aqui, que é um gelzinho de sobrancelha com cor, mas eu vou tirar o excesso do pincel. Eu vou tirar o excesso no papel mesmo, para tirar bem o excesso do pincel. Não vou nem só no aplicador ali, eu tirar, deixar quase sem nada. E vou pentear, até porque ele é uma cor acima do meu tom de sobrancelha. Vou pentear minha sobrancelha com isso aqui e depois eu vou pegar o pentinho de sobrancelha e pentear novamente para que esse gelzinho que pegou aqui preencha talvez as falhinhas que tenham ali. Porque naquela época eu tinha mais pelinho, acho que na sobrancelha, eu tinha menos falha. Não recoloquei tal pincel no aplicador para fazer o outro lado. Parece que tá faltando pelo, né? Porque naquela época não tinha essas falhas. Então eu vou pegar uma lapiseira e vou desenhar uns pelos aqui onde eu acho que parece que tá faltando. Esfumo esse desenho para ficar realmente não parecendo risco, né? Quanto aos olhos, não dá pra ver sombra nessa foto. Até porque minha pálpebra sempre foi mais gordinha, então quando os olhos estão abertos não dá pra ver muita coisa. Mas eu lembro sim que ela passou sombra. Tem essa segunda foto que eu vou colocar aqui, que dá pra ver que no canto interno tinha alguma sombra clarinha, um pouco cintilante nessa parte interna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma sombra marrom neutra, bem fraquinha, e vou esfumar de leve no côncavo, que eu me lembro de ter sim alguma sombra. Assim, eu vou esfumar na pálpebra aqui, ó, no canto externo, né? E no côncavo, para criar essa sensação de profundidade. Aí eu vou pegar uma sombra clarinha, bem clarinha, tom abaixo do meu tom de pele, e vou colocar aqui no arco da sobrancelha para ajudar a delimitar a sobrancelha. E subir esse esfumado aqui, que eu não tô nem com mais produto, eu só tô com o que tava aqui mesmo, subir até encontrar ele ali. E no canto interno, né, que eu falei que tinha, a gente viu que tinha uma coisa clarinha lá e talvez até um pouquinho de brilho, mas era bem pouco brilho, era um brilho bem sutil. Então, para que esse brilho fique sutil, eu vou pegar uma sombra cintilante. As sombras cintilantes que a gente tem hoje são bem pigmentadas. Eu vou pegar com pincel, então, com pincel de esfumar, porque o pincel de esfumar ele deposita menos, e vou aplicar com o pincel de esfumar essa sombra aqui, ó. Porque daí com o pincel de esfumar ela deposita menos e deixa ela mais sutil. Que é mais ou menos como tava naquele que a gente consegue ver naquela foto. Acho que é algo bem assim, bem suave mesmo, tá? De olhos abertos quase não aparece. Embaixo a gente consegue ver que tinha sim alguma coisa, parece um lápis ou uma sombra esfumada, mas também não era alguma coisa muito escura, então eu acredito que não seja um lápis preto, eu acho que era uma sombra ou um lápis marrom. Então eu vou esfumar uma sombra marrom com o lápis de fazer sobrancelha, que ele é bem fininho. Eu vou fazer um delineado aqui com uma sombra marrom um pouquinho mais escura, bem rente à raiz dos cílios. E não tava dentro, na linha d'água, não.
sim, tinha máscara de cílios, né? Não tinha cílios postiços, eu tenho praticamente certeza disso. Naquela época a gente não tinha o hábito de usar cílios postiços e eu realmente não me lembro de ter colocado. Eu tenho, então, praticamente certeza de não ter posto. Vou passar uma máscara de cílios de volume. Essa é, na verdade, Curva e Levanta da Candice Berenice. Eu tinha os cílios compridos, sempre tive os cílios compridos e naquela época era mais, né? Então, uma máscara de cílios boa já fazia uma bela diferença. Dei uma borradinha aqui na máscara de cílios, enquanto passo o batom, ela seca e depois a gente limpa. O batom que eu tô usando parece ser um batom tom meio cobreado, com uma cintilância. Eu vou ver se eu tenho aqui algum batom semelhante a esse. Acho que talvez esse aqui seja o mais parecido, né, dos que eu tenho aqui, né, não talvez muito igual, mas entre os que eu tenho aqui, o mais parecido com aquele lá. Então vamos passar o batom aqui. O batom tava acabando, um pouquinho de trabalho de passar, mas consegui passar na boca toda. Na época provavelmente não era batom líquido, né? Não me lembro de existir batom líquido, ou não eram tão comuns, né? Eram mais batons em bala. E também não lembro se eram batons de longa duração. Eu sei que as fotos foram tiradas antes da gente comer, então não me lembro de quanto tempo, se o batom durou a festa inteira ou não. Deixa eu limpar aqui. Agora eu vou dar uma ajeitadinha no cabelo e já volto então pra gente comparar as duas maquiagens. Voltei, dei uma ajeitada no cabelo, é claro que não ficou nem perto do que tava no dia. Primeiro porque eu não sou cabeleireira, né? Então eu não sei arrumar. E segundo porque eu não tenho mais o mesmo cabelo que eu tinha naquela época, né? Meu cabelo diminuiu muito, então não vai chegar nunca naquilo. Mas tentei dar uma ajeitadinha aqui. Então, vamos dar uma comparada, né, na foto e no que eu fiz agora. É uma maquiagem bem clássica, né, uma maquiagem bem sutil, mas o casamento também foi às 3 horas da tarde. Então, isso acho que era um dos motivos pelo qual não foi feita uma maquiagem muito escura, muito chamativa, né. Apesar de poder, né, não ter nada que impeça uma maquiagem mais escura, mais brilhante durante o dia, eu acho que um dos motivos pelo qual eu optei por uma maquiagem bem clássica era por ser um casamento durante o dia e também pelo fato de ser assim, queria uma maquiagem que pudesse ser atemporal, né? Que não fosse uma maquiagem de moda. E o que vocês acharam? Acharam que chegou perto, que eu consegui reproduzir, fazer alguma coisa parecida? Comentem aqui embaixo. Deem a opinião de vocês, deem sugestões também e digam se vocês gostaram ou não. Deixem like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos e espero que vocês estejam gostando. Um grande beijo e até a próxima semana. Fire in my eyes, stir counterclockwise. I dream of you all night.